Oi, meu nome é Júlia. Olá, eu sou a Karen Milena. Oi, eu sou a Camille. E o nosso projeto é sobre construção de cimento ósseo utilizando carapaças de crustáceos provenientes de pescado local. Nós somos estudantes da Escola SESI, de Ensino Médio Arthur Luiz Daut. A nossa instituição se encontra em Sapucaia do Sul, do Rio Grande do Sul. Os nossos orientadores são Vanessa Marocco e João Brachini. Então, o nosso programa de pesquisa baseia-se basicamente nos procedimentos de regeneração de defeitos ósseos ou na fixação das próteses ósseas, porque normalmente os profissionais de saúde tendem a recorrer a esse tipo de material, utilizando cimento ósseo, por exemplo, de acrílico. Só que esses cimentos ósseos de acrílico, por exemplo, limitam muito o portador do cimento, o que pode acontecer por conta da interação do cimento ósseo com a pele do ser humano, e o que pode prejudicar com os tecidos ao redor, da inflamação e, posteriormente, uma destruição óssea. E pensando nessa problemática, de que forma a gente pode substituir o cimento ósseo convencional, o cimento ósseo habitual, por outro cimento que possua um melhor desempenho e um menor impacto ambiental? Então, a produção de pescado descarta toneladas de resíduos, que muitas vezes são descartados de maneira incorreta, o que prejudica o meio ambiente porque ela pode causar danos no solo e no lençol freático. A pesca de camarão, por exemplo, equivale a 98 mil toneladas por ano, sendo que somente a sua carne é consumida. No entanto, a carapaça do camarão ela é rica em proteínas e dela pode se obter quitina, que é um biopolímero com grande potencial tecnológico. Da quitina, podemos obter quitosana, que é um agente biocompatível, bioativo e biodegradável, que apresenta propriedades biológicas como atividades osteogênicas e osteocondutoras. É devido a essas atividades que ele também proporcionaria uma interação melhor do material com o tecido ósseo. E também é devido à biocompatibilidade da quitosana que ela pode ser utilizada como suporte para crescimento ósseo. Dessa maneira, se a gente utilizasse ela em um cimento alternativo, ela permitiria aos portadores de falhas ósseas maior conforto e estabilidade. Dito isso, o objetivo do nosso projeto é desenvolver um cimento alternativo que possua propriedades biocompatíveis e que permita preencher cavidades e pequenos defeitos ósseos sem gerar muitas complicações. Para isso, a gente utilizaria a carapaça de crustáceos como fonte de extração de quitina, a fim de produzir quitosana, que seria aplicada como componente principal do cimento ósseo. Já nos nossos objetivos específicos, a gente tem, primeiramente, reaproveitar resíduos da indústria pesqueira, ou seja, as carapaças dos crustáceos. Depois, a gente quer estudar como realizar o reaproveitamento da carapaça do camarão para a confecção do cimento ósseo. Então, a gente quer estudar como reaproveitar ele ao todo para não precisar descartar nenhuma parte. O número 3 seria extrair a quitina do esqueleto do camarão. E o número 4, transformar a quitina em quitosana, que seriam processos químicos, né? Número 5 seria estudar possíveis materiais que possam ser utilizados como complemento à quitosana para a confecção do cimento ósseo. A gente fala possíveis materiais porque a gente procura materiais para agregar e para dar mais embasamento ao trabalho. Número 6 seria confeccionar um protótipo a partir dos materiais encontrados nas etapas de pesquisa, que no caso seria o protótipo do cimento ósseo. E, por fim, realizar o teste de resistência e compressão, elasticidade, deformação relativa, resistência a manuseio, volume e diâmetro dos poros do protótipo, que seriam os nossos testes de qualidade para ver se a nossa metodologia se deu com sucesso. Sobre a nossa metodologia. A nossa metodologia é constituída por 3 etapas: extração de quitina, obtenção de quitosana e confecção do cimento. Na primeira etapa, que seria a extração de quitina, a matéria-prima passa por 5 processos: lavagem, desmineralização, desproteinização, desodorização e secagem. Após isso, ela passa pelo processo de desacetilação para assim obtermos a quitosana. E após isso, nós confeccionamos o cimento. E para a confecção do cimento, teríamos o protocolo geral de um CPC, de preparação de um CPC, com adição da quitosana. Sobre o estado da arte. As imagens apresentam um caso de falha óssea no fêmur, onde mesmo após a tentativa de reconstituição utilizando uma parte da bacia, o organismo do paciente apresentou dificuldade de criar o calo ósseo devido às lacunas entre os ossos, o que resultou na quebra deles.
Uma possível solução para um caso como esse seria a utilização de um cimento ósseo biocompatível com o organismo, a fim de preencher as lacunas do enxerto da bacia para acelerar o surgimento do calo ósseo e ter um resultado mais satisfatório, resultando em um osso mais firme e resistente. Então, por fim, a gente tem todas essas etapas em relação aos nossos objetivos e as nossas, tudo mais especificamente, e para mim, dar um resultado final sobre o projeto, que a gente não está conseguindo desenvolver por conta do cenário atual que a gente se encontra em relação à pandemia, porque os laboratórios da nossa escola estão fechados, assim como o espaço maker que a gente utilizaria para fazer protótipo, e também a gente não consegue entrar em contato com laboratórios de instituições privadas para fechar essa parceria para conseguir desenvolver o nosso projeto. Então, a gente tem que, assim que a pandemia passar e a gente tiver acesso aos recursos que a gente precisa, a gente vai desenvolver as metodologias e os testes de qualidade para dar melhor embasamento ao nosso trabalho. A gente agradece a atenção de todos vocês